Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje eu trago pra vocês um jogo que com certeza deixou os donos do Mega Drive ali no final dos anos 80 e começo dos anos 90 absolutamente perplexos com a qualidade que o jogo poderia entregar no console caseiro. Estamos falando de Altered Beast do Mega Drive. Quer saber mais? Então bora! Lançado em 1988 nos arcades, Altered Beast chegou no mesmo ano para o Mega Drive, sendo um dos primeiros jogos do console 16 bits da Sega. A Sega queria impressionar e conseguiu. A ideia era dar um cartão de visitas para fazer todo mundo ficar de queixo caído. Então o jogo tinha vozes digitalizadas e sprites enormes. E se a ideia era impressionar, ela conseguiu. Segundo o manual do jogo, o Altered Beast se passa na Idade dos Deuses, Mitos e Lendas. A idade em que os homens eram guerreiros e corajosamente combatiam inimigos sobrenaturais na eterna batalha do bem contra o mal. Convocados por Zeus, o deus do trovão, você ressurgiu dos mortos para desafiar o perverso Nef, o deus demônio do Império Subterrâneo, e libertar Athena. Acontece que Athena não é uma simples donzela, ela é, na verdade, a filha de Zeus e somente conseguirá assumir seu lugar entre os deuses se você a libertar do cativeiro. Embora você, em sua primeira vida, tenha sido um bravo e destemido centurião romano, os rigores dessa empreitada exigem uma sobre-humana prova de resistência. Assim, você foi investido dos pobres de Altered Beast, que transformam numa criatura parte humana e parte animal com uma força sem limites. Mas, para chegar a esta raríssima forma de vitalidade, você precisa conquistá-la. Derrotando inimigos e capturando bolas de espírito, você reunirá energia suficiente para transformar-se em uma criatura em outra. E, cada vez que o fizer, ficará mais próximo do Império Subterrâneo, onde Nef o aguarda para a luta final. Ao faltarem 5 rodadas, o número de adversários que você derrotar é simplesmente arrasador, mas Nef promete ser ainda mais difícil. Portanto, prepare-se para o pior e lembre-se, não foi à toa que Zeus decidiu ir buscá-lo na tumba. Bom, depois dessa história aqui a gente consegue ver claramente que a Sega adotou uma pegada mais adulta, mais sombria ali, não só nesse jogo, tá? Em muitos jogos da série ali, se for comparar jogos do Mega Drive com jogos do Super Nintendo, não tem jogos muito coloridinhos, muito felizes e tem uma pegada ali mais, vamos dizer, adulta, tá? Que foi uma pegada que o console meio que levou pra ela, como se fosse um console de gente grande ali, focando num público mais infanto-juvenil ali, e o Super Nintendo depois, né, que veio um pouco depois do Mega Drive, focou talvez num público um pouco mais, ou pra família, né? Porque não tem jogos com temáticas tão sombrias quanto o Mega Drive. Para vocês medirem o naipe do sucesso do Altered Beast, ele é um jogo originalmente de arcade e que foi lançado no Mega Drive logo de cara. Ele foi lançado em 88 nos arcades e foi pro Mega no mesmo ano. Em 89 ele foi pro Master System, Amiga, Atari ST, Commodore 64, PC Engine e ZX Spectrum. No ano seguinte, em 1990, ele apareceu no MS-DOS e até no Famicom. Diferenciado, quando você vê que um jogo tem muito porte, assim, você pode saber que ele ou fez muito sucesso na época, ou ele é muito bom, ou os dois. No caso do Altered Beast, eu acho que é os dois. Ele é muito bom e fez muito sucesso. Aqui estamos falando de um jogo beat'em up, side-scrolling, com essa pegada mitológica. Aqui você consegue chutar tanto no alto quanto no baixo, e isso é importante porque os inimigos chegam em muitos de todas as direções. Ao derrotar um certo inimigo, ele dropa uma orbe que, não sei se eu tô maluco, mas pra mim parece muito a logo do Sega Saturn. Não sei se teve referência nisso, mas, pra mim é muito parecido. Olha aí que vocês estão vendo a comparação. E esse inimigo em específico é um lobo de 2 cabeças. Ao pegar essas orbes, você tem 3 tipos de evolução. A primeira você fica fortão, e na segunda você fica enormemente forte. Na terceira, você se transforma em Altered Beast. Aqui vai um ponto para falar das cutscenes de transformação que pra mim são icônicas. Eu realmente acho fantástico. Os sprites, as cores escolhidas, enfim, pra mim eu acho muito bom, sempre gostei, desde criança me chama muita atenção e é uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito bem feito, e é uma das coisas que eu acho que chamaram muita atenção das pessoas, mas a gente vai falar um pouco mais isso daqui a pouco, do que deixou
muito dono de Mega Drive boquiaberto com a capacidade que esse jogo tinha de entregar uma coisa que não se via em consoles de mesa naquela época. Cada fase você transforma em uma besta mitológica diferente. A primeira você é um lobo. Tão difícil que eu nunca consegui passar. Aí, ó, transformação fera. A segunda um dragão. Fazer aquilo dali. Aí, ó, agora é dragão. A terceira um urso. Vira um urso, primeira vez que eu vejo. Que porra é essa? A quarta um tigre. Tem console algum? Ó, vamos ver. Tigre agora, primeira vez que a gente vai de tigre, hein? E a quinta um lobo dourado. Vamos ver o que a gente vira. Ah, a gente vira lobo de novo. Ah, que legal. O jogo é curto? É, mas ele não é nem um pouco fácil, é um jogo bem difícil, inclusive. Até essa jogatina que vocês estão vendo aí que eu gravei, eu nunca tinha jogado até o final, nunca tinha conseguido passar, e coincidentemente eu fiz isso em live, mas eu nunca tinha passado, acho que da terceira fase, e é um jogo que inclusive tem multiplayer, mas eu confesso pra vocês que eu nunca joguei esse modo, e me deu até um pouco de curiosidade de ver como é que esse modo funciona e se funciona bem. Power up. Power up. Welcome to your doom. Como vocês estão vendo aí, o jogo já começa com uma cutscene de um olho, que é para deixar espantado qualquer um. A ideia era mostrar logo de cara que o Mega Drive era outro nível frente aos seus concorrentes. E de fato, é uma parada diferenciada, os sprites enormes, inclusive dos chefes, e que ocupam a tela praticamente toda, isso tudo sem travamento, uma fluidez ótima, cutscene de transformação épica, muitos efeitos especiais e uma escolha de cores estética primorosa. De fato, é um jogo muito bonito e que é uma belíssima porta de entrada dos 16 bits. O efeito da cabeça flutuante no final das fases no console real é magnífico, é muito bom, muito bem feito. A SEGA acertou muito aqui, é um jogo realmente que chama muito atenção. Eu queria muito ter vivido isso na época e espantado, porque o port diretamente do arcade assim, não deixa a desejar em nada. É realmente um port, não vou falar perfeito porque não é, mas assim, muito bem feito, sabe? Eu também preciso mencionar as imagens que aparecem no intervalo de uma fase para outra. São simples, mas tem uma estética linda e muito bem feitas. Pro meu gosto, são muito bonitas. Pra mim, são não vou considerar uma cutscene, mas ali eu acho que é muito bem feito, assim, sabe? É uma pixel art muito bonita e que chama atenção. Sobre áudio, aqui Altered Beast tira de letra. É primoroso, já que temos ótimas trilhas e efeitos sonoros diversos e de muita qualidade, que realmente mostram um salto tecnológico notável. E aqui eu tenho que dar um disclaimer porque, beleza, tinha músicas ali muito bem elaboradas, efeitos sonoros incríveis, ok, mas uma coisa que com certeza fez a galera ficar um pouco em choque eram as vozes digitalizadas. O jogo tem várias vozes digitalizadas que, cara, na época isso era até meio bizarro, sabe? Porque não tinha vozes em jogos. E, cara, Altered Beast fez aqui até vozes que, sei lá, são marcantes até hoje. Então são vozes
frases, né, que colocaram no jogo que até hoje são conhecidas, difundidas por aí. Cara, é diferente aquilo que eles fizeram, sabe? É uma parada que tava realmente num nível muito acima. E vocês podem até, se você tá vendo esse vídeo aqui numa playlist, ou enfim, você já viu os outros vídeos do canal, você vai ver que isso aqui é um salto realmente tecnológico em relação aos outros vídeos do canal, aos outros jogos do canal, da nossa jornada cronológica através da história dos games. Tanto é que é, de fato, 16 bits ali, que você vê que, de fato, muda mesmo, dá um salto ali. E óbvio, né? Eu não tô descobrindo a roda aqui, não tô descobrindo o fogo aqui não, mas assim, vocês entenderam o que eu quero dizer, que de fato você consegue ver que, não, peraí, aqui a gente tá falando de outro nível já, e realmente o Mega Drive, quando ele surgiu ali, ele deve ter deixado a galera completamente em choque em todo mundo. Rise from your grave. Power up. Welcome to your doom. Eu acho que a tela título do jogo é um cartão de visitas animal para quem comprava o Mega Drive. O cara realmente sabia que estava diante de uma coisa diferente do que existia no mercado. Essa música, ela é absurda e dá um clima totalmente macabro pro game. Além dessa música título, eu vou separar para vocês, obviamente, a fantástica e marcante música da primeira fase, que seria um crime eu não colocar ela aqui para vocês, pois além de extremamente bem feita e com ótimos arranjos, é uma música icônica. De fato, assim, acho que se tivesse, sei lá, uma lista com os 50 músicas mais icônicas da história dos videogames, eu acredito muito que essa música estaria, né, sabe? Ficar uma música bem clássica, assim, que todo mundo que vivenciou a época, todo mundo que gosta de retro games, enfim, todo mundo que gosta de videogame identifica logo, isso aqui é Altered Beast, tem um espaço ali no hall das grandes músicas, sabe? Assim, pelo fator icônico, sabe? Que esse jogo ele tem. E a outra que eu vou elencar aqui é a música do Game Over, que é muito boa e é diferenciada. E, tipo assim, eu acho que se tivesse um ranking com músicas de Game Over, não sei, tá? É óbvio que eu posso estar deixando coisas escapar aqui, mas na minha cabeça, assim, eu teria um top 3, assim, sabe? As 15 maiores músicas de Game Over dos videogames. Que é um ranking bem específico, vamos combinar aqui. Mas, cara, é muito boa. Por ser uma música de Game Over, ela é sensacional, ela é muito boa. Dá vontade de tomar Game Over só pra ouvir ela, sabe? Assim, ela é diferente mesmo. Então vou colocar essas duas aí. Apreciem e escutem sem moderação. Coloca fone aí, aumenta o som aí, que eu acho que são curtidos.
Perdeu as vidas 2, 1 e 0, acabou, meu filho. Não tem continue não. Aqui é assim. Altered Beast é a porta de entrada, né? É o cartão de visita do Mega Drive, mas não só em questão de termos de qualidade de áudio, qualidade de som, né? Aliás, de imagem. Estamos falando de um console que, pra mim, é a casa do videogame difícil, do jogo difícil. O Mega Drive é um console ótimo. Eu gosto muito, tenho muita vontade de ter um Mega Drive, porque eu tenho muitos jogos do Mega Drive que me apetecem bastante. Mas assim, ele é recheado de jogos extremamente difíceis, entendeu? Era meio que, eu acho que a ideia da SEGA era falar assim, ó, aqui não é pra criança não, aqui é pra, você entende, assim, tipo, aqui é pra adolescente, aqui é pra jovem, entendeu? Então é outro nível não é brincadeira de criança, sabe assim? Eu acho que a ideia da SEGA era meio que isso, porque o que tem de jogo difícil nesse console, meu amigo, não tá escrito. Uma dica que eu dou aqui é que, assim, se você vê o lobo de duas cabeças que ele te dá a orbe quando você derrota ele, você precisa ir atrás dele e matar ele. Se isso não acontecer, a fase ela se estende, o que pra mim é uma sentença de morte, porque a fase do jogo é muito difícil. E a fase se estendendo deixa tudo mais difícil, obviamente. Então eu não sei exatamente o que acontece se você nunca pegar, tá, o orbe. Mas acredito que deve ficar muito mais difícil, porque o seu personagem fica muito forte, mas é muito mais forte quando ele tá em Altered Beast, né? Quando ele tá transformado ali na transformação final do animal da fase que ele tiver. Mas eu não sei se de fato você consegue ir pros chefes sem a transformação, não me lembro. Deve ter sim, tá? Eu devo não sei, eu devo ter esquecido se existe isso, mas provavelmente existe. Mas assim, é uma dica primordial. Pega essa orbe. É tipo assim, não tem como você ter uma vida fácil no jogo se você não pegar essa orbe e evoluir. Por não ter absolutamente nenhum item de cura, o que eu acho que é um ponto negativo no jogo, é até meio bizarro, porque isso deixa o jogo muito mais difícil, óbvio. Por não ter isso e também ele ser um jogo específico em que a tela vai te arrastando, né? A tela ela vai andando, não é você que anda de acordo com o seu ritmo. É um jogo muito difícil, de fato, e você precisa ser muito certeiro nos seus movimentos. Porque se você esbarrar em algum inimigo, você vai perder vida, e aqui você não pode perder vida, sabe? Você tem que chegar no chefe com o máximo que você conseguir, porque o jogo ele é muito hardcore, ele é bem difícil. Falando de jogabilidade, é uma jogabilidade muito boa, tá? É um jogo que é uma jogabilidade bem responsiva, você consegue fazer o que você quer. Eu gostei muito, ele é zero atravancado, é super dinâmico em todas as formas de animais que você tiver, em todas as formas, sendo musculoso ou não. E é um jogo que é meio que decoreba, né? Assim, com o tempo jogando, você consegue pegar a malícia do jogo e saber de onde vem os inimigos, já esperar algumas coisas, e inclusive com chefes, tá? Você já sabe alguns pontos positivos, no caso, pontos fracos do chefe, que te facilitam muito no jogo. E isso pra mim foi uma coisa que me ajudou bastante enquanto eu tava gravando essa gameplay. Inclusive sobre os chefes, é uma coisa engraçada, porque não é que eles não são difíceis, eles são difíceis, mas a fase em si, eu acho que ela é muito mais difícil. Sabe aquele tipo de jogo que o chefe ele não é mais difícil, muito mais difícil que a fase? É o contrário, a fase ela é mais difícil que o chefe. Aqui a gente vê esse padrão se repetindo. Chefes geralmente têm padrões fáceis de entender, que é só você ficar bem atento que você consegue passar de boa, e tem alguns que você consegue matar, como eu falei aí, com uma facilidade digna de um speedrun mesmo. Olha só, igual esse chefe que eu tô colocando aí, cara, eu matei ele com uma facilidade absurda que, cara, tipo, não era pra ser assim, sacou? Então as fases de fato são muito mais difíceis do que os chefes em si. Se eu não me engano, acho que o único chefe que realmente atrasou a minha vida foi o penúltimo chefe, que eu dei uma estagnada boa nele ali. Mas tirando isso, o resto é bem tranquilo. Se você tiver, lembrando, você tem que estar transformado, senão fudeu. Altered Beast não foi o primeiro jogo lançado pro Mega Drive, tá? Mas como ele foi lançado juntamente com um bundle do console, muita gente faz essa associação de que ele é o primeiro jogo do Mega Drive. Mas de fato, ele é o primeiro grande título chamativo do Mega. A título de curiosidade, em 29 de outubro de 88, foram lançados dois jogos pro Mega, o Space Harrier 2 e o Super Thunder Blade. O Altered Beast é o terceiro título lançado para os 16 bits da Sega e foi lançado em 27 de novembro de 88 no Japão. Por
por ter gráficos impressionantes, trilhas arrebatadoras, efeitos sonoros incríveis, vozes digitalizadas e ser um exímio porte de arcade, mas também por ser um jogo bem casca grossa, é por essas e outras que Altered Beast fica com uma nota 7.9 em 10 e atualmente aparece na 8ª posição. Nosso ranking agora possui 40 jogos. Tá vendo essa lista toda aí com os 40 jogos? Bem, todos eles têm vídeo aqui no canal, todos eles têm um vídeo específico que eu faço nesse mesmo formato desse aqui. Então, se você curtiu esse, eu recomendo, eu faço o convite para você ver os outros vídeos do canal. Alguns são maiores, outros menores, mas enfim, todos abordam o jogo da mesma forma, bem parecido. E é isso, se você gostou, veio até aqui. Se você considerar dar um like, eu vou ficar muito feliz. Se você fazer um comentário, eu vou ficar ainda mais feliz. E se você não é inscrito e se inscrever no canal, aí eu vou ficar mais feliz ainda. Demorou? Muito obrigado, um forte abraço e fui!